Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Prezados irmãos, eu gostaria de meditar numa passagem com os queridos que se encontra lá no Salmo 100, versículo 3, que diz assim, que o Senhor é Deus e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos esse salmo e o Salmo 79, 13, tá bom? Pois os queridos podem meditar melhor. Irmãos, nessa passagem eu estava aqui rodeado dos meus afazeres e me veio essa passagem do Salmo 13, Salmo 100, versículo 3, e eu gostaria de compartilhar com você o significado e o privilégio de nós sermos transformados e formados por seu povo, para ser o seu povo, o seu rebanho, e sermos chamados de ovelhas e podermos viver dentro do seu aprisco. Irmãos, é impressionante e chega assim intrigar um pouco a nossa mente, o nosso coração, em saber qual seria o critério do Senhor, o que é que o Senhor viu em nós que pudéssemos ser de proveito para Ele, né? Sabemos que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus amoroso, um Deus que é apaixonado pela sua criação, em especial o homem. E quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano, tá bom? Para não ter nenhum mal entendido aí. E depois da queda do homem, Deus até tinha imaginado, assim, eu fico meditando assim, a frustração, a tristeza que Deus deve ter sentido depois de ver Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden. E imagino que Deus tinha falado assim, puxa, eu avisei, eu falei para eles. E quando eu digo, ele falou para eles, o encarregado do recado, no primeiro momento, foi Adão. E ele, como guardião da mulher, certamente deve ter compartilhado com ela aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Então, queridos, essa preocupação de Deus com o ser humano, ela vem de longa data. E de lá para cá, o Senhor vem tentando resgatar o ser humano a ter uma nova ligadura com Ele, uma nova intimidade, uma nova história. Recuperar a harmonia entre Deus e o ser humano. E esse salmo nos faz entender que o Senhor nos escolheu a dedo. Nós vemos ali no livro do profeta Jeremias, onde fala que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. E de lá nós somos escolhidos. Então, queridos, nós não temos nada que pudesse agradar ao Senhor. Nós não temos coisa alguma. Quando Jesus veio ao mundo, nós vemos que quando ele começou a selecionar aqueles que seriam os seus discípulos,
nós vemos que era uma grande multidão, eram cerca de 5.000 para muito mais de homens que o seguia, e depois foi diminuindo até chegar nos 12. Desses 12, um traiu. Dos 11 que sobraram, 3 eram mais chegados. Foram os que viram Jesus se transfigurar no Monte das Oliveiras. E esses 3 eram Pedro, Tiago e João. E desses 3, só um tinha uma intimidade diferenciada dos demais. Nós vemos ali no episódio da Santa Ceia, quando eles estavam ali na iminência de Jesus ser preso. Era a última noite, Jesus já tinha avisado que aquela noite seria a última dele junto com seus discípulos. E era um momento de grande apreensão, de grande tristeza, ao contrário do que alguém possa pensar, que poderia ser um momento de festa. Ao contrário, era de luto, era de tristeza, porque era a última vez que eles iam comer junto com Jesus, era a última vez que ouvir sua voz, dando suas instruções, seus ensinamentos. Mas eu quero mesmo que os irmãos reflitam comigo. Por que o Senhor te escolheu? Por que o Senhor me escolheu? Essa é uma indagação que todos nós carregamos, irmãos. Por que o Senhor me escolheu? E essa pergunta ela fica mais forte quando o Senhor nos chama para servi-lo como obreiro na casa de Deus. Porque, ao contrário também de que muitos podem pensar, quando alguém é chamado ao corpo de obreiros da igreja, e um dos primeiros degraus aí que nós podemos falar, propriamente dito, obreiro, são os diáconos. E de alguns anos para cá, as diaconisas. Repare que, nesse momento, ao invés de subir um degrau na hierarquia da igreja, você desce. E aliás, eu poderia até dizer assim que antes do diaconato, do serviço do diaconato na igreja do Senhor, eu poderia colocar, por que não, um líder de departamento. Estar à frente de uma liderança de departamento é o primeiro passo na direção de se tornar um obreiro na casa de Deus, um diácono, um missionário, um evangelista. É o primeiro degrau. E aí, pela misericórdia de Deus, se for plano dele, o próximo degrau a ser descido é o presbitério. E o último degrau dessa descida é o pastorado. No mundo, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem um plano de carreira para subir de carreira. No Evangelho do Senhor, ao contrário. Nós temos um plano de carreira do qual nós descemos na carreira. A gente não sobe, a gente desce. Chega a ser curioso, porque muita gente não entende isso. E deseja com todas as forças do seu ser alguma coisa que ele não entende. Porque para servir, primeiro, é necessário ser servido. Aprender a como servir. Eu sempre compartilhei com os irmãos de que
antigamente, e hoje eu não tenho percebido isso mais. Mas quando a gente ia na padaria antigamente, você pedia lá a sua quantidade de pãozinho, na frente vinha um desenho, né? Uma espécie do logo da padaria, ou da panificadora, né? Como se dizia na época, era o costume. E na parte de trás você virava, tava lá uma frase: servir bem para servir sempre. Isso é uma verdade. No comércio, isso é uma verdade. Aquele que serve bem, ele vai sempre servir. Sempre vai ter a quem se servir. E quando Jesus escolhe os seus discípulos, irmãos, nós vemos ali que o tempo de duração do ministério de Jesus, que foi de 3 anos, houve muita mudança, transformação na vida dos discípulos. Aqueles homens viram coisas que muitos não viram. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com ele, né? Ouviram Jesus dar muitos dos seus conselhos, seus ensinamentos. Viram Jesus fazer muitos milagres, multiplicação de pão, cura de enfermidades, cura espiritual, libertação, expulsando demônios, né? Ressuscitando mortos. E esse ponto todo, irmãos, nós vemos que Jesus foi escolhendo cada um deles e quando chegou nos 11, nós vimos que esses 11 homens cada um tinha a sua personalidade, assim como eu e você. Mas o Senhor foi lapidando a cada um, e o mais difícil foi Pedro. Pedro era um homem muito precipitado, era muito emotivo, e deu muito trabalho para Jesus. Ele ouviu muitas palavras duras do Senhor Jesus. E se existia alguém nessa vida, nesse mundo, que teria todas as condições de abandonar Jesus, virar as costas de vez, foi Pedro. Pedro foi repreendido de maneira, irmãos, que eu desconheço. Eu desconheço que alguém tenha sido tratado da mesma forma que Pedro foi tratado por Jesus. Ter sido chamado de mentiroso, de incrédulo, né? Foi chamado de demônio, de Satanás, para o próprio Jesus. Né? Jesus falou: Pedro, quando você se converter, aí você vai e conversa com vocês, fala com seus irmãos, tá bom? Mas primeiro você se converte, depois você. Entendeu? Entendeu a coisa? Isso nos leva a crermos que muitas das vezes a gente tem tempos dentro da igreja, dentro de ministério, e ainda não teve a experiência da conversão verdadeira com Jesus. Mas ainda assim, Pedro tinha sido escolhido. Você, irmão, irmã, foi escolhido. Às vezes você tem um temperamento difícil, você tem o jeito de ser difícil, você é precipitado ou precipitada, você é dura no falar ou duro no falar como Pedro. Mas não desanime, não. Porque Pedro, da forma toda errada que ele era, ele até hoje, irmãos, eu não sei de fonte de nenhum lugar nessa terra, nunca vi um documento, nunca vi um filme, nunca vi algum arqueólogo dizendo ou comprovando com fatos de que existiu algum outro homem, não contando Jesus, Jesus é a parte disso, de que tem existido algum ser humano que andou sobre as águas além de Pedro.
Veja, dentro das nossas igrejas nós estamos cheios de Pedro. Cheios de Pedros. Tem um monte de Pedro dentro das nossas igrejas, e me perdoem, ou nossas igrejas, a igreja do Senhor. Tem muito Pedro dentro da nossa igreja, irmãos. E esses Pedros, se tiverem o mesmo ímpeto, o mesmo desejo que o Pedro, o discípulo, teve, se tornarão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade de Deus, porque você foi um escolhido por Deus, né? E todo aquele que é escolhido por Deus, ele passa por dificuldades, ele passa por lutas, passa por provações, ele passa por necessidades, ele é acusado, é perseguido, mas o coração desse homem e dessa mulher está amarrado em Jesus. Mesmo Pedro sendo tão vacilão como foi, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, mesmo tendo sido chamado de Satanás, mesmo tendo chamado de incrédulo, no dia de Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, aquele homem foi tomado com uma autoridade que nunca teve na vida. É só dar uma olhada lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Atos, depois da descida do Espírito Santo, lá no capítulo 1 e 2, nós vamos ver o discurso que Pedro teve. Aí você pensa, mas foi esse aquele Pedro que Jesus escolheu? Não, era outro. Era um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro cheio da autoridade de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, poderá ser essa tocha humana que Pedro foi. Veja bem que muitas vezes nós somos perseguidos porque nós temos nossos defeitos, as nossas falhas. Ah, mas aquele irmão, mas aquela irmã, nossa, mas ele, nossa, mas ela, nossa, quem é esse, quem é essa, onde que fulano estava com a cabeça de... Não, de escolher um homem desse, escolher uma mulher dessa. Irmãos, quando uma coisa é de Deus, quando o Senhor escolhe, veja bem, quando o Senhor escolhe, o salmo que nós estamos lendo, Salmo 100, versículo 3, foi Ele e não nós que nos fez ovelhas do seu pasto. Saber que Ele é o Senhor Deus. O início do versículo deixa bem claro. Ele é o Senhor. Foi Ele e não nós que nos escolheu para ser ovelhas do seu pasto. Então, Ele escolhe, Ele unge, Ele capacita. Só quero dar um adendozinho aqui sobre a questão de capacidade, para os irmãos terem uma compreensão melhor. Eu quero desmistificar aqui essa frase que ela já tem um tempinho, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, muito pelo contrário. Quando a gente olha lá para Moisés, no início do seu ministério, o seu sogro, Jetro, conversando com ele falou assim: ô Moisés, vem cá, meu filho, deixa eu te falar um negócio, preciso dar um conselho para você. Filhão, do jeito que você tá, você vai ficar doido. Você não vai conseguir dar conta do trabalho que você tem. O que você vai fazer? Você separa homens segundo a sua capacidade. Você pode ir lá no livro de Êxodo, lá, depois que Israel passou do Mar Vermelho lá, atravessou para o outro lado, né? Você vai ver aquilo ali depois de Israel ter saído
do Egito, atravessar do Mar Vermelho, Israel começa a tomar um corpo de um povo, Deus começa a organizar ele, e o Moisés, completamente tomado de tantas obrigações, de tantas coisas, tantos questionamentos, ele é procurado para tudo e por todos, tinha que resolver tudo. Aí a gente falou, escuta, faz o seguinte, você separa homens para 100, para 1000, para 2000, 5000 e por aí vai afora. Escolhe aí homens segundo a sua capacidade. Ou seja, quando o Senhor te escolhe, Ele te chama, você tem um talento natural para determinadas coisas. Você tem um dom natural para algumas coisas. E muitas das vezes, em cima disso, o Senhor vai te capacitar além da tua habilidade humana. Ele vai te dar unção. Ele vai te dar autoridade, uma habilidade espiritual. Compreende? Então, quando o Senhor ele chama alguém, ele chama não pensando em outros, mas pensando em você, naquilo que você pode render. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma mensagem falando que sobre uma determinada lugar da floresta, existem N árvores e por aí vai fora, plantas e etc. E ninguém dá muita bola para um tronco caído no chão. Não é verdade? O que é um tronco caído no chão? Nada. É um pedaço de árvore morta. Certo? Certo. Se eu passar perto de um tronco desses caídos, para mim não tem valor nenhum. Vou fazer o que com um tronco velho em casa? Nada. Mas quando um carpinteiro passa por ele, a visão é outra. Você enxerga um tronco velho, sujo, cheio de sujeira, de terra, raiz morta, alguns insetos, formigas, coisa e tal. Mas o carpinteiro, quando ele olha para aquela madeira bruta, feia, horrorosa, na cabeça dele, no coração dele, ele já está vendo algo pronto. Ele está vendo uma mesa, ele está vendo uma cadeira, ele está vendo um balanço, ele está vendo uma roda de madeira, ele está vendo um portão, ele está vendo uma grade, ele está vendo um monte de coisa. Ele está vendo um prato, ele está vendo até um animal, se você pensa. Se você quer pensar, quer saber. Quando eu me casei, eu fui no Campos do Jordão, e lá, aos irmãos que já visitaram e conhecem, talvez até em outros lugares, já viram animais de madeira, em tamanho natural. E lá eu vi galinha, porco, gato, cachorro, papagaio, um cavalo inteiro de madeira, moço. Coisa impressionante, muito bonito. Um boi, quem já viu um boi inteiro de madeira? Um leão, uma águia, coisa mais linda, a águia inteira, braços abertos, né? Alguns estão lembrando ali do desenho do Pica-Pau, né? O índio de madeira. Pois é. Quando o carpinteiro ele vê um pedaço de madeira qualquer, ele já está vendo um objeto que a mente dele já começou a imaginar. Enquanto eu e você desprezamos o tronco, não dá o menor valor para ele, o carpinteiro está vendo isso muito mais além. Então, hoje aqui eu devo estar falando com algumas madeiras brutas, alguns troncos caídos, velhos, sujos, dados como mortos, como lixo. O Senhor está olhando para você e já está te vendo como um vaso ungido, cheio da presença dele, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade. Sabe? O Senhor está vendo você lá na frente. O Senhor tem planos para você, meu querido, minha querida. E basta você permitir que Ele comece a trabalhar na sua vida. Ele comece tirando essas raízes velhas. Ele começa a tirar essas cascas dessa árvore que você um dia foi. E vai trazer vida nova para você. Não mais como uma árvore, mas como um objeto, um utensílio na casa de Deus. Uma obra grande ou já está em andamento na sua vida.
Saiba você que o Senhor olhou para você e olha, falou: esse é um escolhido meu, esta é uma escolhida minha. E ninguém vai poder tocar em você, porque você é um escolhido. Você é uma escolhida do Senhor. Você não está sendo chamado para ser parte da corte real, da realeza celestial. Você não está sendo chamado para ser um príncipe, uma princesa. Não, 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 não. Você está sendo chamado para ser um vaso escolhido de Deus, um soldado do céu, uma soldado do Senhor. E através da sua vida, o Senhor vai trazer vida e vida com abundância àqueles que estão ao redor. Talvez até aqueles que olham para você e não dão nada por você, te desprezam e fazem um pouco caso da sua pessoa, dizendo que você não tem futuro nenhum, você não vale nada, você é um caso perdido. Para isso, exatamente. E realmente você é um caso perdido, sim. Eles não estão errados, não. Estão certos. Só que para o Senhor, aquele que está olhando para você nesse momento, ele fala: ó, eu tenho algo contigo. Eu te escolhi e eu sou aquele que vou mudar a sua vida. O que você foi até aqui não será daqui para frente. Vai ele fazer algo novo na sua vida, assim como fez na minha, assim como fez na vida de Pedro. Quem é que dava alguma coisa por Pedro, irmãos? Um pescador de peixe, mal cheiroso, truculento, bocudo, precipitado, encrenqueiro. Pedro é encrenqueiro. Só pelo jeito dele falar, a gente percebe que ele é encrenqueiro. É. Você pode estar pensando: nossa, eu também sou encrenqueiro, gosto da confusão. Pois é. Ele vai te fazer um vaso novo, uma ferramenta nova, de grande valor nas mãos dele. Viu, irmão? Viu, irmã? Você que está me ouvindo, você que se acha num nada e que você não tem jeito, você é um caso perdido. Não, não, não. Para o Senhor você não é um caso perdido. A última palavra vem dele. É ele quem decide o seu futuro. Evidentemente, se você quiser aceitar essa proposta do Senhor, ela já está nas tuas mãos. E aí? Quer continuar sendo um tronco podre, velho, sujo, morto? Ou você quer ser transformado num vaso, num grande instrumento nas mãos do Senhor? E Ele que vai te formar, Ele que vai dar forma em você. E quando você estiver na forma e no jeito que Ele quiser, quando você olhar para você, fala: quem sou eu hoje e quem eu era? Então, querido, receba essa palavra nesta noite, nesse momento. Talvez você esteja me vendo na parte do dia ou na parte da noite, não importa. Mas saiba que o Senhor tem um projeto com você. Viu? Você não é caso perdido, não. Para Ele, não. Viu? E quando você estiver pronto, muitos vão ver: poxa, quem diria? Esse rapaz, esse homem, essa moça, essa mulher, quem diria? Olha, muitos vão ficar boquiabertos, porque grandes coisas fará o Senhor. E por isso você ficará alegre. Amém? Querido, o Senhor, quando escolhe, Ele sabe quem está escolhendo. Ele sabe. E Ele escolhe a dedo. E quando Ele escolhe, Ele sabe já o que Ele vai fazer com aquele que é escolhido. Viu? Não importa se você vai ser chamado para cuidar de 1000, de milhões ou de meia dúzia. Não importa. Basta saber que foi Ele que te escolheu. E só por isso é um privilégio imensurável. Eu já disse muitas vezes que há muitos anos atrás, lá no 15, num período da minha vida que eu
Eu me sentia e era jogado como um tronco velho, podre, sem proveito nenhum. E um irmãozinho muito humilde, que já descansa no Senhor, era o maior de todos dentro da igreja, num domingo de ceia. Depois de ter cumprimentado todo mundo que estava perto de mim, ele me esqueceu, ele não me cumprimentou. E depois de alguns minutos ele voltou dizendo: irmão, o Espírito Santo me disse, vai lá e cumprimenta o meu servo. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade e você precisa ouvir uma palavra como essa. Meu servo. Sou eu quem falo com você. Não temas. Fui eu que te escolhi. Fui eu que te ungi. É, exato. Uhum. O Senhor te escolheu. Ele te ungiu. E Ele é contigo. Assim como foi com Josué, quando Josué estava assumindo a liderança de Israel. Essa é uma das passagens que eu mais amo. É uma de algumas tantas que eu gosto e eu sou apaixonado por ela. É essa de Josué, capítulo 2. Quando Deus chamou Josué para bater um papo, o Senhor falou assim: ô Josué, deixa eu te falar um negócio. O meu servo Josué já é morto, o meu servo Moisés já é morto, tá? Ele já está comigo. Porém, eu estou te chamando para você assumir o lugar dele. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Então somente esforça-te. Medita na minha lei de dia e de noite, e não se aparte dela em momento algum do teu coração. E eu vou ser com você, por onde quer que você andar. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa gostosa. O Senhor te chamou e está te falando: olha, do mesmo jeito que eu fui com fulano, com ciclano beltrano, eu sou com você. Ei, coisa gostosa, hein, irmão? Do mesmo jeito que eu fui com Davi, eu sou com você. Do mesmo jeito que eu fui com Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés, com todos os profetas. Do mesmo jeito que eu fui com os discípulos, eu sou com você. Que privilégio, que coisa maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, não se abale, não se atemorize, não se acovarde. Antes, fique de pé, permaneça de pé e fique de pé, porque é de pé que o Senhor falará contigo. Ponte de pé e o Senhor falará contigo. Abre a tua boca e Ele vai te encher. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, e o Senhor prospere o teu chamado para o qual o Senhor te chamou. Seja ele qual for, o Senhor te abençoe. Amém? Fique com Deus.